Bom, estamos de volta para ainda repercutir no jogo de ontem, algumas declarações importantes. Tivemos boas respostas ontem na zona mista, na coletiva. E, cara, quando o Arias faz aquele gol de falta, são 2 jogos, o Arias eleito o melhor em campo nas 2 partidas. É uma competição que o mundo inteiro está olhando para cá, né? Os principais clubes europeus, tudo que está acontecendo aqui, de alguma forma, para quem gosta de futebol, chama atenção. E aí, eu juro que durante o jogo eu me fiz essa pergunta. Falei, cara, o Arias jogando a bola que ele tá jogando, renovou o contrato e tal, mas, cara, vai acabar vindo alguém oferecendo um caminhão de dinheiro, oferecendo um contrato absurdo, tem uma multa, né, que todo contrato tem uma multa, se alguém quiser chegar, pagar a multa, oferecer muita grana, eu confesso que eu tô ficando preocupado nesse sentido, sinceramente, porque, cara, é muito diferenciado, é muito acima da média, esse cara não tá na Europa, é um negócio inacreditável, e ainda bem, problema é da Europa, que se dane eles, ainda bem, graças a Deus por isso, porque só chegaram propostas ridículas pra gente, mas o próprio Renato foi perguntado sobre isso, ele falou na coletiva, e aí eu vou trazer a palavra do Renato, e também mais um trecho aqui de John Arias, que falou ontem sobre, né, essa vitória e quase classificação, o John Arias premiado mais uma vez como o melhor em campo. The next question over there, the gentleman. Tudo bem, Arias? Parabéns pela atuação, por mais um prêmio de melhor em campo. Queria que você contasse pra gente, da sua visão do campo, o que aconteceu no primeiro tempo, depois do gol marcado, do seu belo gol, que o time se desligou, sofreu 2 gols e teve que correr atrás no segundo tempo. O que é que houve que o time desconcentrou tanto? Obrigado. Bom, eu acho que a gente deixou de fazer muitas coisas que a gente combinou que tinha ser feito. Eu acho que no momento do jogo o Ulsan competiu muito mais que a gente, teve um pouco mais de vontade que nós e como se fala, a bola pune. Então eu acho que a gente pasó por un momento ruim, por un momento, como se falou, de desconcentración, de fallas nosas, y en esa clase de torneos, en esa clase de nivel de competencia, particularmente los erros son marcados con gol para a equipe adversária. Então eu acho que a gente sofreu na pele esas desconcentraciones, saímos atrás do marcador y después tuvimos que correr atrás, después tuvimos que hacer un esfuerzo mayor. Eu acho que no segundo tempo a gente competió melhor, a gente conseguiu ser superior y salió recompensado con la victoria. And now we go for the last question for the player of the match, the gentleman over there. Thank you very much. Oi, Arias. Sidney Marinho, da Litoral News. Segunda vez que você é escolhido o melhor em campo, primeira vitória do Fluminense. Além dessa questão que você abordou, dos erros que o time cometeu, fica também a sensação da força de superação do grupo, né? O grupo tem buscado se superar a cada instante. Para que se tenha uma ideia, foram 39 chutes a gol nos 2 jogos, contra o Borussia e hoje contra o Ulsan. Eu queria olhar esse copo pelo lado mais cheio, né? Ser mais otimista. Como é que você encontrou, né, junto com teus companheiros, essa força de superação para sair daqui com esse grande resultado e com a classificação, e mais do que isso, né, o primeiro lugar da chave, muito bem encaminhados? Parabéns. Obrigado. Não, eu também vejo o copo do lado meio cheio também, porque hoje a gente demonstrou a nossa força, a força de superação, como você mesmo falou, e a gente sai dentro do possível com 2 objetivos que a gente entrou em campo. Um que era vencer a partida e o segundo era terminar essa rodada na liderança do grupo. Então, graças a Deus, a gente sai conforme com isso. E eu acho que a gente até agora tem deixado uma muito boa marca aqui no Mundial. A gente tem feito 2 jogos muito bons, onde a gente tem produzido muitas chances de gol.
Contra o Dortmund, infelizmente, não conseguimos convertir. Hoje fizemos 4 gols, então eu acho que isso deixa certa tranquilidade que a gente está conseguindo criar, que a gente está conseguindo ser superior aos adversários, mas a gente sabe que a gente poderia ser melhor, que a gente é um time muito capacitado, que a gente tem grandes jogadores. Então a gente sai tranquilo, mas também sai com essa lição de que a gente tem que focar os 90 minutos para não passar por lo que a gente passou hoje. Então realmente tem essa preocupação, cara. Enfim, não tem muito o que fazer. A gente quer ver o Ares jogando cada vez melhor, mas é uma competição que eu acho que atrai assim, os olhares de muito mais gente e fazer o que ele está fazendo, principalmente se o Fluminense continuar avançando. Enfim, tomara que... Estou torcendo pela gente, né? Estamos torcendo pelo Fluminense. Então não queremos, que, apesar de ser um sonho que o Ares sempre teve, não queremos que ele saia, obviamente. Mas é incrível que esse cara está jogando, é um nível altíssimo, é um jogador realmente especial. E como eu falei no outro vídeo, a gente tem que ter muito orgulho de ter o Ares vestindo a camisa do Fluminense. E num outro trecho da coletiva, Renato Gaúcho falou sobre Everaldo. Teve uma brincadeira da torcida ontem no MetLife, gritando chuta Everaldo, né, fazendo meio que uma musiquinha ali pro Everaldo chutar. Ele entrou no segundo tempo, teve mais uma oportunidade, acabou não fazendo. Até entrou bem ali no jogo, né, participando bastante da partida, mas gol mesmo, que é bom, que é o que a gente espera de um camisa 9, não aconteceu ainda. E a galera, obviamente, segue pegando no pé do Everaldo. E o Renato, como normalmente faz, partiu para cima para defender o Everaldo e dizer que ele é um cara muito importante para o time. Bom, o que eu tenho que pedir para o nosso torcedor é que dê força para o Everaldo. Como eu pedi lá atrás para o Martinelli. O jogador, quando ele entra, ele procura sempre dar o máximo de si, independente de quem quer que seja. É difícil o jogador estar sendo cobrado dentro do campo e ter a confiança, ter a tranquilidade para jogar. Eu falei uma vez, eu volto a repetir, o Everaldo, ele pode não estar digamos assim, aparecendo muito para o torcedor, mas ele tem aparecido muito para o time. Eu tenho 2 centroavantes que eu confio totalmente neles, que é o Cano e o Everaldo. O Everaldo hoje entrou mais uma vez muito bem, não fez gols, mas fez as jogadas, participou, ajudou bastante, deu trabalho para o adversário. Então tem horas que eu até acredito que ele deva chutar. Eu falei para ele, inclusive no jogo contra o Borussia, porque o goleiro adiantou, que ele tocou a bola para o Canóbio, ele podia ter dado a bola por cima do goleiro, pelo menos ter tentado. Aí ele deu a bola para o Canóbio, deixou o Canóbio na cara do gol também, então foram os 2 lances que a gente poderia ter feito o gol. Às vezes falta essa confiança justamente pela cobrança. Então, ele tem nos ajudado bastante na parte tática também, tem brigado com os adversários. Então, o que eu peço para o torcedor é que incentive o Everaldo. Ele tem dado o máximo, ele tem nos ajudado. Ele tem nos ajudado bastante. O grupo gosta dele, eu gosto dele. Então, é um jogador importante para o grupo do Fluminense, porque ali eu tenho ele e o Cano. Tanto um quanto o outro não vão jogar todos os jogos. E hoje eu coloquei no intervalo do jogo os 2 juntos, justamente por isso, que eu tenho a confiança neles. Eles estiveram bem, o Everaldo entrou bem na partida. Então, essa cobrança que o torcedor faz em cima do Everaldo, eu cobro dele também internamente. Eu procuro corrigir ele, procuro dar moral para ele, procuro passar confiança para ele. Então, é essa confiança que eu tenho certeza que se o torcedor passar para ele também, ele vai se sentir mais à vontade e pode ter certeza que ele vai ter muito mais confiança para decidir, ou fazer as jogadas, ou para chutar em gol. Então, o que eu falo, muitas vezes o jogador não tem aquela confiança justamente porque ele acha que se ele chutar e errar, a torcida vai vaiar. Então, se o torcedor passar a apoiar o Everaldo, que eu estou pedindo isso para o nosso torcedor, pode ter certeza que daqui a pouco ele vai chutar e vai fazer o gol. Ou pelo menos ele vai tentar finalizar, coisa que infelizmente no momento ele não está com aquela confiança toda. Mas é um jogador que tem nos ajudado bastante. Agora o Cano também está voltando, depois de um longo período. É importante ter esses 2 jogadores, porque independente de quem quer que vai jogar, às vezes eu vou utilizar os 2 juntos, como eu utilizei hoje. Bom, o Renato está fazendo o papel dele, né? Convenhamos, esse o papel do treinador, não tem muito o que fazer. Ele tem que dar
confiança para o jogador dele. Eu acho que o problema do Everaldo também é muito de confiança. É um jogador que tem que arriscar mais, precisa arriscar mais, mas sabe que um erro como foi contra o Borussia, e aí é pior do que um erro de tentativa, é um erro por omissão, que deixa a gente mais revoltado ainda. Eu acho que isso pode mudar um pouco com um gol, né? Talvez um gol possa trazer esse que a mais que a gente espera de um camisa 9 como o Everaldo. Enquanto não chega um outro jogador para essa função, são os 2 jogadores que temos. A realidade é essa. A próxima janela vai vir? Não sei. Nessa janela o Renato já não estava fazendo muita questão. Por isso talvez ele esteja partindo muito pela defesa do Everaldo, do Cano, porque ele não queria um outro cara de área. Ele não estava fazendo questão disso. Queria mais jogador de lado. Então, sei lá. Tenho minhas dúvidas se o Fluminense vai buscar um outro jogador com essa característica na janela de julho. Se não acontecer, são os 2 centroavantes que temos. E aí, não é uma questão nem de gostar ou não gostar. É torcer para que esse panorama do Everaldo possa mudar. Porque por mais que seja esforçado, e ele por mais que trabalhe, e ele trabalha, isso eu posso afirmar para vocês, ele trabalha, mas tem que ter resultado em campo. Ele é camisa 9, e ele é centroavante. Ele precisa chutar, ele precisa finalizar, e ele precisa acertar. Isso é futebol, isso é jogar em time grande. Não tem como fugir disso. Vamos ver. Hoje era um jogo ideal, inclusive, para que ele pudesse fazer esse gol, tirar esse peso e ter ali um pouco mais de confiança para jogar. É isso, galera. Fiquem ligados porque tem mais conteúdo ao longo do dia de hoje, hein? Nós estamos nos deslocando, saindo aqui de New Jersey, Nova York, para ir para Orlando, onde será a nossa base para o jogo contra uma Mamelodi em Miami. Fiquem ligados porque tem muita coisa para acontecer. Tamo junto, abraço. Deixa o like aí, não esquece não, se inscreva aqui no canal. Seu comentário também é sempre muito bem-vindo.